Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal onde a gente fala sobre consciência existencial, né? E hoje eu quero falar com você sobre a consciência que você pode vir a ter do poder das suas palavras, sabe? O quanto você percebe a sua fala, o quanto você percebe o seu pensamento, o quanto você percebe no seu dia a dia a maneira que você se relaciona com as pessoas, né? Se você está consciente da sua fala, sabe? Às vezes chega uma pessoa com pensamentos negativos ou com uma fala um pouco mais negativa e às vezes você, por educação, acaba fortalecendo, às vezes, um pensamento seu que você não estava percebendo, por não estar atento, e acaba fortalecendo, no caso, o pensamento dessa outra pessoa, tá? Vou te dar um exemplo. Quando alguém te liga e fala assim: olha, tá tudo tão difícil, essa crise, né? E as coisas estão difíceis, e o dinheiro tá difícil, e como é que tá a questão do desemprego, e tem todo dia pessoas morrendo. Se você não se observar, o seu primeiro comportamento acaba sendo assim: verdade, tá difícil, tá bem complicado, como é que vai ser, né, a nossa vida? E aí, como é que a gente vai fazer? Você acaba fortalecendo essa pessoa que já vem de uma maneira trazendo essa história, e às vezes esse pensamento negativo dessa pessoa, ele não passou a existir agora não. De repente esse pensamento ele já existia há um tempo atrás. Nós somos seres de hábitos. Então, se a pessoa tem o hábito de reclamar, ou de só ver dificuldade, ou de nunca tá bom para ela, independente da circunstância que ela esteja vivendo, isso vai ser uma verdade absoluta para ela. Então, entende? Às vezes você pode ser essa pessoa que chega para outra pessoa e fica se lamentando. Às vezes as pessoas elas perguntam como é que você está e você fala assim: tá bem, graças a Deus, as coisas estão andando, graças a Deus. Só que às vezes você pode estar um pouco tímido, certo? Um pouco assim, sem saber o que vai falar, se fala que a sua vida realmente está boa, está bem, que as coisas estão funcionando, porque aquela pessoa não vai de repente saber interpretar o teu momento. Só que uma coisa que eu tenho para te falar do fundo do meu coração: você é totalmente responsável pelas suas palavras e pelos seus pensamentos. A minha questão aqui é o quanto que você deixa que o outro te influencie e o quanto que você muitas vezes não percebe o seu comportamento, a sua fala. Às vezes você pode pensar assim: não, eu sou uma pessoa que eu agradeço, que eu rezo, que eu sou muito feliz por todas as coisas que eu tenho, mas às vezes você acaba reclamando. Às vezes você pode não falar mal, às vezes você pode não criticar com a voz, mas o pensamento que é a primeira voz, porque primeiro você projeta aqui, depois você fala. Muitas vezes você precisa se tornar um pouco mais atento em o que eu vou falar. Eu preciso pensar antes de eu falar. O que na maioria das vezes acontece? Você fala e depois é que você vai pensar. Então, como seria se você passasse a se permitir a observar o seu pensamento, observar a sua fala, observar a maneira que você está vendo o mundo, certo? A nossa palavra e o nosso pensamento tem muito poder. Ela gera energia, falar gera energia, a maneira como você fala gera energia. Então observe, chega uma pessoa perto de você e fala: oi, bom dia, como é que tá? Automaticamente, se você estiver na mesma frequência que essa pessoa, você também vai ficar um pouco mais para baixo.
Agora chega uma pessoa e fala: bom dia, como é que você tá? E aí, como é que vão as coisas? Se você de repente estava um pouco com a energia baixa, com o astral baixo, automaticamente você vai falar assim: existe uma possibilidade de eu levantar a minha autoestima, existe uma possibilidade de eu começar a me levantar, me ajeitar. Sabe quando alguém fala assim: como que você está sentado? Automaticamente você, bem discreto, já começa a se ajustar. E o poder da palavra é justamente isso. Muitas vezes você não está atento à maneira que você está falando, que você está pensando. Às vezes você pode estar muito negativo e achar que não. Quando eu falo que as pessoas são difíceis, que o mundo é difícil, que está tudo muito difícil, eu não posso me excluir do mundo, entende? Eu sou o mundo, eu sou as pessoas, eu sou a sociedade, eu sou tudo. Então, na hora que eu falo das pessoas, do mundo, do dinheiro, de tudo, na verdade eu estou falando de mim. Então, quando eu falo mal de uma pessoa, quando eu sou ingrato por alguma coisa, quando eu critico o comportamento de uma outra pessoa, na verdade eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha percepção de mundo. Então, que percepção, a partir desse momento que você entende, quando você fala do outro, quando você fala coisas negativas, essas coisas elas voltam para você. Você está refletindo o seu espelho. Eu não sei se vocês conhecem uma história em que a mulher, ela todo dia acordava e a janela dela era de frente para o varal da vizinha. E aí a vizinha lavava os lençóis e a mulher via da janela dela. E a mulher falava assim: meu Deus, como que a mulher consegue deixar tanta mancha, deixar um lençol tão encardido desse jeito? E o marido dela só observava. E aí no outro dia de novo a mulher falava: meu Deus, como é que a mulher, dona de casa, não tem coragem de pegar e de lavar esses lençóis e tirar essas manchas? Aí um dia o marido dela pegou, acordou um pouco mais cedo e limpou a janela da casa dele. Quando a mulher dele acordou, ela disse assim: até que enfim essa mulher conseguiu lavar esses lençóis direito. E aí o marido dela falou assim: amor, você estava reclamando, falando da vizinha que não lavava o lençol direito, mas o problema na verdade estava na nossa janela que estava suja. Então, quantas vezes eu estou falando coisas negativas e não percebo? Quantas vezes eu estou enxergando coisas negativas nos outros, quando muito profundamente, muito na verdade, eu preciso me limpar, eu preciso me observar, eu preciso entender qual é a minha fala, o que eu estou gerando para a minha vida. Quando eu chego para as pessoas, eu falo coisas boas ou coisas ruins? Normalmente eu penso coisas boas para algumas pessoas e coisas ruins para outras. Eu não estou falando que a gente tem que ser perfeitinho, só amor e luz. O ideal é esse. Só que é um trabalho constante. É quando eu começo a me observar, que eu começo a identificar o que eu preciso fazer para melhorar. O nosso objetivo é melhorar, é evoluir, sabe? E só depende de você. O melhor de tudo é isso, que só depende de você. Só depende de você acordar um pouco mais cedo, limpar essa janela e entender que o problema às vezes não é o outro. Se o problema sou eu também sou a solução. Então comece a observar as suas palavras, o que você fala. Comece a observar os seus pensamentos. Se você é uma pessoa positiva, mais coisas boas acontecem na sua vida e mais pessoas têm o desejo de estar perto de você. Se você é uma pessoa que fala coisas negativas, critica muito, só vê mais os defeitos, tenha certeza, as pessoas não gostam de ficar do lado. Então, se você passar a perceber que se comporta dessa maneira, se permita a mudar. A gente está em constante mudança.
tá certo? E eu acredito muito no seu potencial. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com as pessoas que você tanto ama, tá bom? Vamos ter contribuição na vida das pessoas. Eu acredito sim que você é capaz de transformar a sua mente e viver uma vida muito mais leve, tá bom? Beijo!